Olá e bem-vindos. A fonte que a gente vai analisar hoje é uma daquelas que, independentemente da crença de cada um, força a gente a olhar para a história de um jeito completamente diferente. Com certeza. Estamos falando de A Caminho da Luz, a obra psicografada por Chico Xavier, né? Atribuída ao espírito Emmanuel. Exato. E o que a gente tem aqui, olha, não é a história que se aprende na escola com só um verniz espiritual por cima. É uma reescrita completa das regras, partindo de uma premissa bem radical. É uma premissa que vira o jogo todo. A ideia central, assim, a que sustenta a narrativa inteira, é que o planeta Terra não evoluiu ao acaso, sabe? Certo. Desde a sua formação, ele teria um governador espiritual, Jesus. E a partir daí, bem, nada mais é aleatório. Cada evento geológico, biológico, social, tudo faria parte de um plano meticulosamente orquestrado. Entendi. Então, nossa análise hoje é sobre explorar a lógica interna dessa narrativa, né? Que transforma a história humana num drama com propósito cósmico. Isso mesmo. Certo, um plano cósmico com um gerente de projeto de altíssimo nível. Isso já muda tudo. Então, vamos começar por onde o livro começa. Ele joga pela janela a ideia de um Big Bang aleatório e o que ele coloca no lugar? Uma espécie de comitê de planejamento divino? É uma boa analogia. A obra descreve uma comunidade de espíritos puros, seres de altíssima evolução, dos quais Jesus seria um membro. Esse grupo, então, teria recebido a missão de criar e administrar um sistema solar inteiro, o nosso. O nosso sistema e a Terra foi um projeto especial dentro desse plano. A fonte usa uma metáfora muito visual que eu acho ótima. Jesus como um divino escultor. Ele não apenas criou o planeta, mas o moldou ativamente. Um divino escultor. Gosto dessa imagem. Faz o planeta parecer menos uma rocha acidental no espaço e mais uma obra de arte encomendada. Mas até onde vai essa escultura? Ela para nas montanhas e oceanos ou desce a um nível mais microscópico? Ela vai até o fundo. Segundo a narrativa, depois que a crosta terrestre se solidificou e as águas se assentaram, essa equipe espiritual, sob a coordenação de Jesus, teria estabelecido as condições exatas para a vida. Como assim, exatas? Ajustaram a composição da atmosfera, a distância do Sol, criaram a camada de ozônio, tudo como um arquiteto que prepara o terreno antes de começar a construção. E a construção, nesse caso, era a própria vida. E como essa construção começou? Começou com o que a obra chama de elemento viscoso que cobriu o globo. Uma espécie de sopa primordial, que hoje a gente chamaria de protoplasma. A partir daí surgiram as primeiras células, as amebas. Tá. Mas o ponto crucial é que isso não foi um raio caindo no lugar certo. A fonte descreve a existência de operários espirituais que agiam como verdadeiros engenheiros genéticos, guiando a combinação de elementos e construindo o mundo celular. Então a evolução... A evolução das espécies nessa ótica não é uma sucessão de acidentes felizes. É uma elaboração paciente das formas. Peraí, então a evolução não é cega. É um processo com intenção, como um artista refinando o seu trabalho. Isso me leva a uma pergunta sobre o registro fóssil e os dinossauros. E todos aqueles seres gigantescos e francamente assustadores das eras primitivas. Como eles se encaixam num plano tão deliberado? Essa é uma das partes mais intrigantes do livro. A obra o chama de ensaios assombrosos. A ideia é que esses alquimistas do mundo espiritual estavam literalmente fazendo experimentos. Experimentos. Sim, eles testavam a resistência e a plasticidade dos complexos celulares, criando formas de vida para ver o que funcionava. Os grandes répteis, os monstros pré-históricos, seriam como rascunhos, protótipos biológicos. Então quer dizer que, segundo essa fonte, os dinossauros não foram um sucesso da evolução que deu errado por causa de um meteoro, mas sim um rascunho que foi intencionalmente descartado, uma espécie de versão beta da vida na Terra. Isso é uma reinterpretação radical. Exatamente. Seriam formas teratológicas, ou seja, monstruosas e inviáveis a longo prazo.
Elas não serviam ao propósito final do planeta, que era abrigar o ser humano. Por isso, teriam sido eliminadas do laboratório da natureza. Faz sentido dentro dessa lógica. O livro usa isso para explicar por que eles desapareceram, enquanto outras formas mais antigas, como o escorpião, que a obra descreve como um gêmeo dos crustáceos marinhos adaptado à Terra, teriam sido mantidas por serem consideradas adequadas ao ecossistema futuro. Ok, a ideia de um laboratório divino onde dinossauros são experimentos descartados já é enorme. Mas o livro não para por aí. Ele adiciona uma outra camada na história da humanidade que parece saída de ficção científica. Não se trata só de espíritos daqui da Terra, certo? Me conta essa história de Capela. Certo. Aqui a narrativa dá um salto. Ela nos leva a Capela, uma estrela gigante na constelação do Cocheiro. A fonte afirma que um dos planetas que a orbitam atingiu um estágio de evolução muito elevado. Um mundo de paz, de regeneração. Um paraíso, praticamente. Quase. No entanto, ainda havia lá milhões de espíritos. Espíritos inteligentes, poderosos, mas extremamente orgulhosos e rebeldes, que não se alinhavam mais com a harmonia daquele mundo. E o que se faz com milhões de almas superinteligentes e rebeldes que estão atrapalhando o progresso do seu planeta natal? Segundo a obra, elas foram exiladas. E o destino escolhido para esse exílio foi o nosso planeta, a Terra, que na época era um mundo primitivo, habitado por seres ainda em estágios bem iniciais de desenvolvimento. Nossa! A narrativa descreve Jesus recebendo essas legiões de degredados, oferecendo a eles uma nova chance de aprender pela dor e pelo trabalho. Ao mesmo tempo, a chegada deles daria um impulso intelectual e tecnológico gigantesco para os habitantes originais da Terra. Um impulso forçado, então. E o livro afirma que a chegada desses exilados teve um impacto direto na nossa antropologia, certo? Seria a origem das chamadas raças brancas? Precisamente. Eles teriam se estabelecido em diferentes pontos do globo: Ásia, Egito, Índia e na lendária Atlântida. E eles carregavam uma memória subconsciente, uma nostalgia do seu mundo avançado que foi perdido. Ah, então... A obra sugere que muitas das nossas lendas sobre um paraíso perdido ou uma idade de ouro são, na verdade, ecos dessa memória coletiva de Capela. Uma espécie de saudade de casa planetária. Espere um pouco. Isso levanta uma questão que me parece uma contradição. Se esses eram espíritos tão avançados intelectualmente, por que eles reencarnaram nos corpos primitivos dos antropóides das cavernas que já existiam aqui? Parece um downgrade gigantesco. Como o livro explica essa fusão? É um ponto fundamental. A obra explica que não foi uma substituição, mas uma aceleração. Ao reencarnarem nesses corpos mais rudes, os espíritos capelinos, com sua bagagem intelectual, forçaram um aprimoramento biológico. Como assim? O cérebro se desenvolveu, a postura ficou mais ereta, as feições se refinaram. Foi um enxerto espiritual que acelerou a evolução física da humanidade terrestre em milênios. Eles trouxeram o fogo do intelecto para corpos que ainda estavam na Idade da Pedra. Entendi. E esses exilados não se misturaram aleatoriamente. Eles se agruparam, formando a base das nossas grandes civilizações antigas. Exato. A fonte diz que eles se reuniram por afinidades espirituais do seu mundo de origem, formando 4 grandes grupos. O grupo dos arianos, que se espalhou pela Ásia e Europa, a civilização que se estabeleceu no Egito, o povo de Israel e as castas que organizaram a sociedade na Índia. E todos eles... E cada um desses povos carregava as virtudes de Capela, mas também e principalmente o defeito que causou o exílio: um orgulho imenso. A história dessas civilizações se torna, então, a história de como esse orgulho se manifestou e foi tratado. Então, o DNA espiritual de cada grande civilização antiga foi definido por essa origem capelina. Vamos ver como isso se desenrola. Começando pelo Egito. Como o orgulho e a saudade de casa deles moldaram aquela cultura tão fascinante? O grupo que se tornou a civilização egípcia é descrito como aquele que tinha os débitos mais leves, os menos rebeldes.
A principal característica deles era uma saudade torturante do céu, uma nostalgia aguda e dolorosa de Capela. E isso explicaria... É isso que, segundo a obra, explica a famosa obsessão egípcia pela morte. Não era um culto ao fim, mas uma preparação metódica para a viagem de volta ao lar espiritual. Nunca pensei na cultura egípcia como uma expressão de saudade de casa. Isso muda completamente a perspectiva. As pirâmides deixam de ser só túmulos de faraós e se tornam, sei lá, portais, plataformas de lançamento espirituais. É uma ótima forma de colocar. O livro as descreve como templos iniciáticos, mas também como repositórios de conhecimento. Eles teriam deixado nelas, em linguagem matemática e astronômica, as profecias e a sabedoria que trouxeram do seu mundo. Que incrível! E a fonte afirma que, uma vez cumprida sua missão de estabelecer um pilar de espiritualidade na Terra, a grande maioria desses espíritos teria de fato retornado em massa para a Capela, o que explicaria o declínio relativamente rápido daquele esplendor inicial. Fascinante. E quando a Índia? Os arianos que foram para lá, como o orgulho deles se manifestou? Na Índia, o orgulho tomou uma forma social. Eles são apresentados como os primeiros a formar uma sociedade verdadeiramente organizada, com uma filosofia profunda. Seus textos sagrados, os Vedas, seriam ecos dos ensinamentos espirituais que eles já conheciam. A sabedoria estava lá. Mas... No entanto, o mesmo orgulho que os baniu de Capela os levou a criar o rígido sistema de castas, separando-se dos povos nativos que encontraram, a quem consideravam inferiores e chamavam de párias. Então, a grande contradição da Índia antiga seria essa: uma espiritualidade elevadíssima, convivendo com uma estrutura social extremamente excludente e orgulhosa. Era o teste específico deles. Exatamente. Era a lição de humildade que eles precisavam aprender. O que nos leva ao terceiro grupo, o povo de Israel, onde o padrão se repete, mas de outra forma. A fonte os descreve como o grupo mais forte e mais homogêneo. E a missão deles? A grande missão deles foi monumental: estabelecer e proteger a ideia do Deus único, o monoteísmo, em um mundo politeísta. E o defeito? Onde o orgulho apareceu? No exclusivismo religioso, um orgulho de se sentirem o povo escolhido, únicos detentores da verdade divina. A obra faz uma afirmação provocadora. Eles foram escolhidos para receber o Messias não por serem os melhores, mas por serem os mais necessitados de uma lição de humildade e amor universal. E no fim? E no fim das contas, foi justamente esse orgulho, essa incapacidade de ver a mensagem universal de Jesus para além de suas tradições, que os teria impedido de reconhecê-lo. É um padrão claro. Cada civilização recebe uma missão e um teste. E o teste é sempre uma variação do mesmo problema: o orgulho. O Egito lida com a saudade e a vida após a morte. A Índia com a sabedoria e o orgulho social. Israel com a fé e o orgulho religioso. Nessa visão, a história do mundo antigo não é uma série de acidentes, mas um currículo de reabilitação espiritual. E a vinda de Jesus é posicionada como o clímax desse currículo, o momento em que a lição de humildade é entregue pessoalmente pelo governador do planeta. A fonte reinterpreta tudo, sabe? As conquistas e fracassos de cada povo não são acidentais, são reflexos diretos da jornada espiritual daquela grupo de almas exiladas. Aprendendo de forma muitas vezes dolorosa a superar a mesma falha que os trouxe para cá. Isso. Então, se fôssemos resumir a visão que essa obra nos oferece, o quadro geral é épico. A história deixa de ser sobre reis e batalhas e se torna um programa de reabilitação cósmica em escala planetária. A humanidade é um caldeirão de almas, incluindo esses exilados de outro mundo, e cada império, cada religião, é uma aula dentro de um currículo espiritual gigantesco. Perfeito. As civilizações não apenas nascem e morrem. Elas cumprem propósitos específicos, deixam sua marca nesse plano educacional e abrem caminho para a próxima fase, o que nos leva à conclusão da obra, que é talvez a sua parte mais direta e, para alguns, mais alarmante. E qual seria? O livro, que foi escrito na década de 1930, termina afirmando
que o século XX marcou o início de um novo ciclo de transição planetária, um período de seleção final, muito parecido com o que aconteceu em Capela milênios atrás. Uma seleção para quê? Destinada a separar os espíritos que se harmonizam com uma nova era de progresso daqueles que permanecem rebeldes e endurecidos no mal. Se a gente aplicar a mesma lógica que discutimos sobre as civilizações antigas ao nosso mundo contemporâneo, isso nos deixa com uma pergunta bastante provocadora. Que é... Se a história é um ciclo de expurgo e renovação espiritual, como as grandes transformações, as crises globais e os conflitos que vemos no nosso tempo poderiam ser interpretados dentro dessa lógica de evolução e depuração planetária. A obra nos convida a ver os eventos atuais não como caos, mas como os sintomas de mais uma grande transição, um novo exame final para a humanidade.